na Vila Belmiro, a festa que o Neymar será apresentado, vai vestir a camisa 10 do Santos, né? E aí, se tratando de Santos, tem essa outra relação. A gente está falando do Neymar e aí o Simas trouxe muito bem, né, esse imaginário do torcedor brasileiro como um todo. Eu acho que dos amantes de futebol também, a gente viu e vai trazer isso pelo mundo afora, jogadores celebrando e dando boas-vindas, boas energias ao Neymar nesse retorno ao futebol brasileiro, no retorno à sua casa, para que ele ainda seja o jogador de quem se espera muito. Mas tem o lado também da história do Santos, né? Do tamanho do Santos, que tem o maior jogador de todos os tempos, que tem, né, o cara que a gente está vendo imagens aí do avião do Neymar, que tem imagens recuperadas, claro, porque o Neymar já pousou, como trouxemos, mas que tem nesse clube, que já é o clube que revelou o maior jogador de todos os tempos, o cara que é referência nesse esporte que a gente idolatra, que é o futebol, ainda tem essa relação que foi muito explorada pelo Santos e pelo Neymar do príncipe, né? Se tem o rei, do príncipe está voltando e vestindo essa camisa 10 que no ano passado foi eternizada com a morte do Pelé, e ele volta para usar essa camisa. Tem uma simbologia muito forte nisso também, né? Com certeza. Eu vejo a volta dele nesse momento com uma mistura de derrota e vitória. Sim. Derrota porque o objetivo dele, explícito, era jogar Mundial de Clubes com El Hilal. O Mundial de Clubes com El Hilal ia ser uma grande declaração. Um outdoor. I'm back, baby! Aí ele estaria livre para escolher o caminho dele, né? A bomba foi que El Hilal não quis. Então, nesse sentido, é uma derrota. Mas é uma vitória, eu acho que em dois aspectos. Um, obviamente, ele vai jogar, né? Ele não está numa fila por trás de 10 estrangeiros, né? Ele vai jogar. Ele vai ter uma plataforma para recuperar o futebol dele e ter essa possibilidade de volta para a seleção brasileira e tudo mais. Outro sentido em que é uma vitória é porque, em termos de relações públicas, como não amar Santos? A tradição de Santos, né? Eu falo aqui semanalmente sobre o milagre de Santos. Não tem outro clube brasileiro, fora de grande capital, capaz até de competir com os grandes. A história de Santos não é competir com os grandes. A história de Santos é superar os grandes, né? Como uma cidade de menos que meio milhão de pessoas, vira o melhor clube no mundo. Quando eu estava crescendo na Inglaterra, só teve um time brasileiro que a gente conhecia, era Santos, né? E todo mundo amava Santos. Então, Neymar é um jogador que divide opiniões muito até no Brasil. Mas vai ter muito pouca gente, talvez um corintiano aqui ou ali, né? Ninguém vai querer que isso dando errado, né? Então, em termos de relações públicas também, eu vejo isso como uma grande vitória. Agora, às 10h13, tempo real. Falei que hoje é tempo real o tempo inteiro. Neymar já desembarcou. Daqui a pouco a gente tem informações ao vivo da Vila Belmiro, de São Paulo, de Santos. A gente vai trazendo informações ao longo da programação. Deixa eu só, Simas, botar o Luiz no papo com a gente também, direto de São Paulo aqui na Redação Sport TV. Porque há, claro, essa expectativa. Antes do Luiz, então, falei que a gente vai ter informações ao vivo o tempo inteiro aqui dentro da redação. Vamos a Santos, então, com a Júlia Dotto. A São Paulo, né? A Júlia está em São Paulo para acompanhar justamente o desembarque do Neymar e a sequência a ida para Santos. Tudo bem, Júlia? Bom dia para você. Bem-vinda aqui ao Redação Sport TV. Fala, Camilinha, amigos ligados no Redação. É isso, gente. Ele acabou de pousar aqui na cidade de São Roque, cerca de 70 quilômetros da capital paulista, em um aeroporto internacional particular. Existia expectativa de o Neymar pousar no aeroporto internacional de Guarulhos. Não foi assim que aconteceu. Ele veio para esse aeroporto que é um pouco mais recluso, discreto, para que ele possa primeiro descansar sem contato com imprensa, sem contato com fãs. A gente está do lado de fora do aeroporto. E depois, com o helicóptero particular dele, que inclusive já está estacionado no aeroporto, ele vai partir para casa para descansar e à tarde vai
para a Baixada Santista, onde ali no início da tarde deve se encontrar com o elenco, conhecer os companheiros, a comissão técnica, mas além também fazer a assinatura de contrato tão esperada por toda a torcida e aí de noite sim ser apresentado. Foi uma viagem bastante longa aí de cerca de 20 horas de Riad até aqui. Ele até publicou nas redes sociais que estava ansioso para chegar logo, que era realmente muito longe, teve que fazer uma parada na Nigéria no meio do caminho e agora o Neymar chegou, está em solo brasileiro para se reapresentar depois de 12 anos, vestir novamente a camisa do Santos. Lembrando que nessa passagem recente, né, pelo Al Hilal, marcada por muitas lesões, ele jogou apenas 7 partidas nesses 17 meses e nesse período, 14 meses ele ficou afastado por lesão. O último jogo em novembro do ano passado, então, segundo o Pedro Caixinha, ele chega em boas condições, mas ainda vai precisar se readequar, pegar ritmo de jogo para poder servir ao Santos, que não vem bem nesse início de temporada, está vindo de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas e para além do Santos, a gente como torcedor brasileiro espera que ele consiga reencontrar esse bom futebol para ajudar a nossa seleção também em 5º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo nesse momento. Camilinha. Com certeza. Júlia Dotto, obrigada pelas informações com a gente aqui no Redação Sport TV. A gente volta a qualquer momento ao vivo para São Paulo, para Santos, trazendo essas informações. Agora sim, chamar o Luiz para o nosso papo aqui no Redação Sport TV, porque o tamanho da cobertura, acho que mostra um pouquinho da dimensão do tamanho que é esse retorno do futebol, do Neymar, né? O futebol brasileiro, do que tem de expectativa, o que ele ainda poderia entregar e agora em casa, né? Diante da sua torcida, né? Dos seus grandes fãs. Acho que o futebol brasileiro tem muitos fãs do Neymar, mas em Santos ele trouxe isso, né? Se sentir em casa, esse carinho que ele precisa, esse acolhimento. E a gente está nesse tempo real hoje, Luiz Teixeira, entendendo o tamanho, essa cobertura diz um pouco do tamanho desse retorno. A gente vai passar o dia aqui falando, mas ao mesmo tempo trazendo informações ao vivo, acompanhando cada segundo do dia do Neymar no Brasil. Tudo bem, amigo? Bom dia para você. Exatamente isso, Camilinha. Bom dia para você, para o Tim, para o meu xará Simas. O Simas falou que sexta-feira é sempre bom usar branco, né? Principalmente para o Santista. E ó, tem aqui, ó, a 10 do Neymar, ele vai usar 10 agora, ele usava 11, né? A camisa do Santos já está preparadinha aqui para o Neymar vestir. Você falou dos fãs aqui na redação, temos muitos fãs do futebol do Neymar, eu sou um deles, obviamente, como boa parte dos brasileiros, mas é uma expectativa muito grande, só para colocar as pessoas geograficamente no lugar onde o Neymar está agora e para onde ele vai, porque o Redação Sport TV é transmitido para o Brasil inteiro. Esse aeroporto fica em São Roque, uma cidade na região metropolitana de São Paulo, a 70 quilômetros da capital, e o torcedor do Palmeiras vai entender um pouco por que dessa relação que eu estou fazendo e por que eu estou colocando o Palmeiras no papo. O Palmeiras, quando não joga no Allianz Parque, joga na Arena de Barueri. Da Arena de Barueri, que fica à beira da Dutra, da Castelo Branco, que é a mesma rodovia que fica esse aeroporto, é uma distância de 50 quilômetros da Arena Barueri para esse aeroporto. E de Barueri para a capital mais 20, 25 quilômetros. Então, essa é a distância que o Neymar está da capital paulista, vai pegar o helicóptero e vai desembarcar em Santos para uma festa muito grande. A expectativa também é muito grande, principalmente sobre os objetivos dele, né, Camilinha? Porque o próprio Neymar está ciente disso, sabe disso, ele viveu os últimos 2 anos, acredito que profissionalmente, os piores da carreira dele em relação a lesões, né? Porque ele teve aquele grande problema no joelho, que teve que ser operado durante um jogo de eliminatória no Centenário, no Uruguai, defendendo as cores da seleção brasileira, e quando se cria uma expectativa muito grande para a volta dele nesse novo projeto dele no Hilal, ele acaba voltando e tendo um problema na coxa também, e depois toda a questão de recuperar a forma física, de estar ciente que no elenco do Hilal tinham jogadores fisicamente falando com uma posição e uma imposição física, na verdade, maior que a dele, mais preparada. Então o próprio Jorge Jesus acaba dando uma entrevista coletiva falando que todo mundo sabe do talento do Neymar, mas fisicamente ele não estava pronto para a disputa que o Hilal tinha pela frente na Liga dos Campeões da Ásia e também pensando no Mundial de Clubes, por isso a liberação dele foi até feita de uma forma mais tranquila e uma rescisão de contrato amigável, mas a expectativa que a gente fica aqui no Brasil tem a questão do calendário brasileiro, que é extremamente apertado, a gente debate isso todos os dias. O Santos tem um calendário menor do que os demais clubes, porque está voltando agora para a Série A do Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma competição continental, porque na Série B não consegue classificação para a Libertadores ou para a Copa Sul-Americana, mas nesse primeiro semestre em que o Neymar tem contrato com o Santos e vai assinar inicialmente por 6 meses, ele vai ter metade do Campeonato Paulista pela frente ainda,
vai pegar um pedacinho do início do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. É óbvio que existe também a possibilidade, está bem empolgado com essa volta do Neymar, com essa apresentação, mas principalmente com a semana que vem, porque amanhã ele estará na Vila Belmiro para o Clássico contra o São Paulo, mas a expectativa do Caixinha, ele já recebeu informações, ele e o scout dele, que fisicamente o Neymar está bem, ele não tem ritmo de jogo, mas fisicamente ele está bem, então dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Vila Belmiro, dia do aniversário do Neymar, que faz aniversário no mesmo dia que o Tevez e o Cristiano Ronaldo, pode ser a reestreia do Neymar, possivelmente começando no banco, mas a festa na Vila Belmiro começa hoje e vai terminar no dia 5, ou vai continuar no dia 5, né? Porque se ele estrear, vai ser festa em todos os jogos do Santos no Brasil. Naturalmente, né, eu brinquei aqui com a questão da cobertura, ontem a gente até falou sobre isso aqui também na redação, ela vai seguir, né, e a gente vai passar provavelmente os próximos dias, como disse o Luiz, as próximas semanas, criando outras expectativas, quando o Neymar vai poder estrear, acompanhando o primeiro treino, provavelmente a gente vai ter notícia, hoje treinou com bola pela primeira vez, hoje treinou com o time titular, agora vem aí a estreia, naturalmente o Luiz sabe muito bem que a gente vai continuar acompanhando pelo tamanho dessa cobertura, pelo tamanho do interesse que ela gera também. A gente tem, por exemplo, agora lá no GE. Globo, uma informação em relação ao rastreio do voo, acompanhamento do voo que trouxe o Neymar para o Brasil. Já existe essa possibilidade de acompanhar, né, o voo. E para a gente que é repórter, né, Luiz, durante muito tempo, a gente já fez muito isso, para acompanhar a chegada de jogador, ver se o voo estava... Com menos tecnologia. Exato. E agora, a gente tem aqui a informação no GE. Globo, que foi uma das maiores movimentações, o voo é o mais seguido do mundo, foi o voo mais seguido do mundo nessa plataforma hoje, acompanhamento das pessoas em relação a esse voo que trazia o Neymar, e a gente já trouxe agora aqui no Redação, já desembarcou, já está em São Paulo e agora vai seguir para Santos. É o tamanho do que representa o Neymar, para a gente ter uma ideia, e o que a tecnologia hoje em dia proporciona é muito diferente da época do Romário, que a gente tinha que brigar por ingresso da bilheteria, e agora a gente tem essa oportunidade, sim, mas e aí, ainda que com essa grande expectativa, o Luiz trouxe muito bem. Também uma questão de dúvida em relação à questão física, eu acho que principalmente. O talento, sim, a gente sabe que ele entrega, mas como estará o Neymar fisicamente, com o ritmo de jogo, que ele quando ele conseguirá e o que ele vai conseguir entregar dentro dessa expectativa enorme, mas talvez no cenário que pareça mais factível, talvez, dele se realizar novamente enquanto jogador de futebol. Porque a gente, óbvio que é um momento de celebração, a torcida do Santos com toda a razão está entusiasmada, mas a volta do Neymar ao Brasil é a crônica para o plano de carreira que ele aparentemente tinha de um fracasso. Né? Isso não tem nada de mais dizer isso, não diminui o talento do Neymar. Mas o Neymar tinha um projeto, quando ele sai do Barcelona, que era um projeto de se transformar no melhor jogador do mundo, o líder de um Paris Saint-Germain que iria ganhar uma Champions League, e ele sendo contemplado com essa obsessão que o Tim falou que o Brasil tem por bola de ouro, bola disso, bola daquilo, e deu errado, né? A carreira do Neymar deu errado? Numa certa medida, não. Né? Porque o Neymar é um jogador excepcional. O Neymar talvez seja o maior talento. Tem gente que acha que a gente pode discutir, enfim. Mas é uma questão mesmo de opinião. Pós-Pelé, enfim, aquela geração Zico, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho. O Neymar está no patamar mais alto. O Rivaldo, que foi um grande craque. Enfim. Mas, gente, para o projeto de carreira que num certo momento ele teve, as coisas não andaram bem. Né? Porque a gente está aqui celebrando, mas olha só, o Neymar, o clube declarou que ele não tinha intensidade para jogar na Liga Árabe. Isso é muito complicado. Então, de certa maneira, esse retorno do Neymar, ao mesmo tempo que é um retorno que traz o amargo de um projeto que não deu certo, eu acho que é um retorno que pode ser muito interessante para ele, porque ele volta para o Santos. Sim. Então a volta ser para o Santos, de certa maneira, ela diminui essa sensação de uma carreira que poderia ser maior, não do ponto de vista do talento, mas do ponto de vista dos títulos, do que ele almejou, né? E ela é revestida por esse signo da afetividade, né? De voltar a casa e tal. Agora, o futebol é cruel. O futebol é de uma crueldade absoluta, porque essa celebração aí, se a coisa começa a desandar, se fisicamente, tomara que não, evidentemente, surge uma contusão, esse negócio todo,
né? Então ele está arriscando muita coisa nesse sentido. Então eu acho bacana, vamos ver se é a jornada do herói, que vai terminar de uma forma magnífica, né, no ano que vem, ou vamos ver. De toda maneira é o seguinte, já é uma excelente história, né, para ser contada. E o futebol tem disso, gente. Vamos ver. Eu só não sou tão otimista como o Tim, que acha que o Brasil inteiro está torcendo pelo sucesso do Neymar. Eu acho que ele é um personagem polêmico. Controverso. Eu acho que é controverso porque ele talvez tenha sido o primeiro grande astro do futebol brasileiro, estou falando mundial não, dos tempos midiáticos, Boa. né? Dos tempos de informação instantânea, influenciador, aquele negócio todo de andar com celebridades, ele mesmo vira uma celebridade, esse negócio todo monstruoso. E o Brasil não tem um jogador à altura do Neymar nem de perto. Então eu, por exemplo, sou um sujeito que acho que a seleção brasileira não pode prescindir do Neymar, não tem como. Isso é uma maluquice. Porque do ponto de vista do talento, né, do ponto de vista do poder de resolução de um jogo de futebol, de trazer uma imprevisibilidade que pode resolver partidas difíceis, nós não temos ninguém que chegue perto desse potencial que o Neymar tem. Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente está destacando essa matéria no Globo rapidinho, Luiz, só para trazer esses números, que eu acho que são bem interessantes, porque o Simas fala também da questão midiática do Neymar. São números muito expressivos, no geral, na carreira, né? A gente trouxe o pós-Copa do Neymar, que é muito frustrante, né? 20 jogos apenas disputados pelas lesões que teve, pela escolha também de carreira, de sair do PSG e ir para a Arábia Saudita, mas enfim, ainda assim a gente está falando de um Neymar que nessa carreira, aos 33 anos, tem 719 jogos, quase 500 gols, 439 gols, 254 assistências. É o maior artilheiro da história da seleção masculina, com 79 gols. O brasileiro com mais gols e assistência na Champions League, 43 gols e 30 assistências, perdão. Quinto brasileiro com mais títulos na carreira, são 34 títulos nessa carreira do Neymar. E aí fora de campo, 228 milhões de seguidores e 19 parceiros comerciais. Olha quantas pessoas acompanham o Neymar virtualmente, mas ali o dia a dia desse jogador. Então, ainda que a gente esteja falando do momento de carreira, né, frustrante, que não chegou no objetivo que se alcançava ali para o topo, ainda mostra o tamanho do Neymar para o futebol brasileiro. O objetivo dele, diga-se de passagem. Sim. A impressão que eu tenho é que ele traçou esse objetivo. E só uma ressalva: o Neymar é um personagem tão interessante, tão polêmico, tão fascinante, que você está falando, o projeto de carreira, ele projetou, na verdade, há uns 3, 4 anos, 5 anos, nada dá certo em relação ao que ele projeta. Né? A gente sabe que ele não parou na Arábia Saudita porque queria parar na Arábia Saudita. É uma questão de mercado. O mercado que se apresentou para ele naquele momento era o mundo árabe. Né? Tomara que a coisa funcione bem. Até, Luiz, quero te ouvir, você pediu a palavra, até do ponto de vista desse personagem controverso. Fabuloso. A mim, por exemplo, eu acho o vídeo que ele posta muito emocionante do retorno ao Santos ontem, mas me incomoda um pouco a exaltação à Arábia Saudita. Me pega, a mim, por exemplo, como mulher, pega um pouquinho. Ainda quero entregar muito a Arábia Saudita, não precisa. Como tu acha que ele conseguiu a liberação dele? Não queria, não precisava dessa exaltação, mas enfim. Mas aí tem do pacote, né? É isso. Diga, Luiz. É isso. Não, Xará, pode falar, por favor. Não, Simas ia falar. Não, eu acho que faz parte do pacote. É isso mesmo. Faz parte do pacote até da questão comercial. Ele era um dos embaixadores da Arábia Saudita para a Copa do Mundo depois da edição que a gente vai ter nos Estados Unidos. Na verdade, uma Copa de 34. Tem a questão da liberação, que ele conseguiu com facilidade, porque demorou um pouco para ser liberado, e faz parte desse pacote controverso também. O ponto que eu queria citar é que a gente trouxe a matéria agora com os números do Neymar, e tem outros 2 números que eu acho que corroboram muito para a expectativa alta do torcedor santista. O Neymar começou a carreira dele profissional na transição de 9 para 2010 no Santos. De 2010 até hoje, o Neymar passou só uma temporada sem conquistar títulos. Em todas as outras ele foi campeão. Foi a temporada de 2014, quando o Brasil jogou a Copa do Mundo aqui. O Neymar acabou se lesionando naquele choque com o Zúñiga. Foi o único ano em que o Neymar não conquistou título. A gente listou 34 títulos, né? Então as conquistas, as principais dele, com a camisa de Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain e também com o Hilal, que ele é inscrito, joga uma partida, mas ele acaba sendo campeão também. E o outro número que eu acho que é importante, por mais que agora ele esteja recuperando e voltando de lesão, em Barcelona e Paris Saint-Germain ele também teve problemas de lesão e teve que voltar.
nos 3 clubes, ele não entregou menos que 3 dígitos, em número de jogos e em número de gols. No Santos ele tem mais de 100 jogos e mais de 100 gols, no Barcelona ele tem mais de 100 jogos e mais de 100 gols, e no Paris Saint-Germain ele tem mais de 100 jogos e 100 gols. Então, se juntar, não passa uma temporada sem conquistar título, e foi em 2014 a única, quando ele estava indo para o Barcelona e se lesionou, então ficou fora da metade da temporada, ele traz esse amuleto de poder ser campeão mais uma vez com o Santos. E também da permanência dos 3 dígitos que os outros clubes, tirando o Hilal, que ele teve um problema sério no joelho e antecipou a rescisão de contrato, ele sempre entrega pelo menos 100 partidas e 100 gols. Então, o torcedor, por mais que fique receoso com relação à idade, a forma física não, porque o scout do Santos já recebeu que ele está em forma, só não tem ritmo de jogo, mas a preocupação com lesão, mas acho que talento, fome de bola e expectativa, principalmente aqui no Brasil, com o talento que a gente sabe que ele tem, eu acho que o torcedor está empolgadíssimo e com um ponto bem alto de razão. Depois você deu esse dado aí, o torcedor do Santos nesse momento está dizendo, estão deixando a gente sonhar, né? Depois você trouxe eu acho que tem que sonhar. Informação. E acho que é um pouco do que a gente está trazendo aqui hoje. Esse cenário, essa empolgação, essa expectativa é muito em cima desse sonho, né? Desse imaginário do que talento, você disse muito bem, a gente sabe que ele tem. E há essa expectativa do que ele possa entregar pelo nível do futebol brasileiro. Se o Neymar estiver jogando, tiver condições de jogar, entrar em campo e jogar fisicamente, acompanhar, acho que não precisa nem da mesma intensidade. Aqui, ainda que ele não entregue na mesma intensidade de alguns times brasileiros. Nos campeonatos daqui? Sim. Se ele jogar 40% do que ele ótimo. pode, ele vai ser um destaque absoluto. É por aí, é desse talento que a gente está Aqui falando. E acho que tem um outro ponto legal da gente trazer e importante, que falei aqui da questão controversa do personagem, mas dentro do mundo do futebol, o Neymar é um cara muito querido. Sim. E a gente tem, a gente trouxe, por exemplo, alguns dos jogadores que se manifestaram em redes sociais também, que é um acompanhamento que a gente faz nesses tempos, que se manifestaram para falar desse retorno. A gente tem os companheiros de seleção e de Santos também, naturalmente, o Rodrigo e outros jogadores brasileiros, mas a gente tem atletas do mundo inteiro. A gente teve, por exemplo, um rival do Neymar nesse momento, que é o Depay do Corinthians, que também deixa lá seu abraço ao Neymar e seu retorno ao futebol brasileiro. Mas a gente está vendo o Lucas Moura, o Vini Júnior, a gente já trouxe, Paquetá, Felipe Coutinho, Pedro, Richard Coutinho, que também vai ser um adversário no futebol brasileiro, hoje jogador do Vasco, Pedro no Flamengo, Richarlison, Everton Ribeiro, agora no Bahia, também um adversário da temporada. Todos eles se manifestando, porque dentro do meio do futebol fica muito claro quanto o Neymar é querido. E além disso, só um detalhe, é ótimo para esses jogadores que o Neymar jogue no Brasil. É ótimo para o Memphis, por exemplo, porque isso projeta o futebol brasileiro, né, de uma forma mais efetiva, gente. O Neymar é um cara que o mundo do futebol tem interesse de saber o que está acontecendo com ele. Então, para o Memphis,